Existe uma ideia muito antiga sobre envelhecer. A ideia de que, depois de certa idade, a vida começa a desacelerar, que as possibilidades diminuem, que os sonhos precisam ser deixados de lado. Durante muito tempo, essa foi a história que contaram para nós. Mas algo começou a mudar. Em várias partes do mundo, cada vez mais pessoas com mais de 60 anos estão vivendo de uma forma completamente diferente. Elas continuam curiosas, continuam aprendendo coisas novas, usam tecnologia, criam projetos, mudam de carreira, começam negócios, viajam, estudam, se reinventam. E é justamente para descrever esse novo comportamento que surgiu um conceito chamado NOTE. NOTE vem da expressão em inglês New Older Living Trend. Em português, nova tendência de viver para pessoas mais velhas. Mas o NOTE não é apenas uma expressão. Ela representa uma mudança de mentalidade. Durante muito tempo, a sociedade criou uma imagem muito limitada sobre o que significa envelhecer, como se a maturidade fosse apenas uma fase de diminuição, de recolhimento ou de perda de relevância. O conceito NOTE surge exatamente para questionar essa visão. Ele descreve pessoas que chegaram aos 60 anos ou passaram dessa idade, mas continuam vivendo de forma ativa, curiosa e conectada com o mundo. São pessoas que não aceitam o estereótipo de que envelhecer significa parar. Ao contrário, elas entendem que a maturidade pode trazer algo muito valioso: experiência. E essa experiência não precisa ser vista como peso, pode ser vista como bagagem de vida, bagagem de aprendizado, bagagem de histórias. E quando essa bagagem se une à curiosidade e à vontade de continuar crescendo, nasce uma forma completamente nova de viver essa fase da vida. Uma vida com mais autonomia, mais consciência, mais liberdade para escolher o que realmente importa. Pessoas NOTE continuam aprendendo, continuam se adaptando às mudanças do mundo. Muitas delas aprendem a usar novas tecnologias, exploram a internet, criam conteúdo, compartilham conhecimento, descobrem novas paixões. E muitas vezes fazem isso com muito mais clareza sobre quem são e sobre o que querem da vida. Porque a maturidade também traz algo muito importante: perspectiva. Depois de tantas experiências, erros, acertos e aprendizados, muitas pessoas começam a enxergar a vida de forma mais profunda, com menos pressa, mas também com mais intenção. Talvez o mais interessante do conceito NOTE seja justamente isso:
Ele mostra que envelhecer não precisa significar desaparecer. Pode significar evoluir. Pode significar viver uma fase mais consciente, mais livre de expectativas externas, mais conectada com aquilo que realmente faz sentido. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui neste canal. Meu nome é Cris e esse espaço nasce com a intenção de explorar essa nova forma de viver a maturidade. Aqui nós vamos falar sobre longevidade ativa, aprendizado contínuo, curiosidade, tecnologia, reinvenção, sobre a liberdade de continuar crescendo em qualquer fase da vida. Porque talvez a pergunta mais importante não seja quantos anos você tem. Talvez a pergunta seja como você escolhe viver os anos que você tem. E se você sente que a vida ainda tem muito para oferecer, se ainda existe curiosidade dentro de você, se ainda existe vontade de aprender, criar, descobrir coisas novas, então talvez você também faça parte dessa nova tendência. Talvez você seja note.